Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto, eu estou aqui com você para relembrar momentos marcantes dessa história. Um dos projetos mais interessantes do canal Futura, o Geração Futura, formou em suas oficinas vários professores e educadores, e uma das pessoas que eu convido aqui hoje para conversar comigo é a professora Rosana Palmeira. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Tony. Obrigada pelo convite, né? O canal Futura. Satisfação estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre a minha experiência do Geração Futura para Educadores. É um grande prazer ter você aqui. Você sabe que eu sou filho de professores, né? Então, a minha vida toda, desde pequeno, eu sei a importância dessa profissão, dessa experiência, né, do ensino. Sempre me orgulhei muito deles e acho que é uma profissão, assim, ela merecia mais atenção e respeito. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua profissão maravilhosa e da tua experiência no Geração Futura. Como é que isso ocorreu e a importância desse projeto? Eu estou na área de educação há 12 anos, né? Durante todo esse processo eu passei por uma transformação enquanto educadora, e uma dessas transformações ela veio a partir do Geração Futura de Educadores em 2015. Lá eu adquiri, durante essa semana, eu adquiri bastante conhecimento, né, por meio de oficinas, técnicas de filmagem, técnicas de fotografia. Nós podemos vivenciar a produção de pequenos documentários, que foi o nosso produto, né, no final da nossa oficina, partindo de tudo que nós aprendemos lá. Então, além disso, nós tivemos que vivenciar os espaços de todos os profissionais ali do canal Futura. Então, não foi só uma transmissão de conhecimento durante essa semana. Nós fomos educadores ativos, colocamos mão na massa, e aí não foi só o transmitir, e sim o fazer. Isso que foi legal e o marcante durante essa semana. E aí é bem notório, porque eu consigo perceber os vídeos que eu elaborava antes do Geração Futura e os vídeos pós o Geração Futura, com todo o conhecimento que eu adquiri. As dicas e técnicas que foram passadas pelos profissionais ali no Geração Futura, elas foram bastante valiosas, porque eu pude trazer para a sala de aula, tanto na produção, inserindo isso nos meus planos de aula, quanto nas atividades realizadas pelo próprio aluno, e fazendo isso de forma interdisciplinar, fazendo com que essas técnicas, essas experiências, elas passassem por todas as outras disciplinas, ela não ficasse presa em um só componente curricular. Isso que é o maravilhoso, e é isso que a gente tenta trazer para a educação, que todo aquele contexto que o aluno vive, de todas as suas vivências, ele consiga trazer isso para dentro da escola também. É muito interessante. E você acha que, apesar de todas essas inovações dos métodos e da tecnologia, o que fica assim, qual é a essência, né, vamos dizer, da função do trabalho do professor? Você acha que isso está se transformando também? A função do professor, ela vai crescendo e mudando à medida que a tecnologia e que esses métodos evoluem? Sim, sim. Hoje já é um fato que o professor não é mais o detentor de conhecimento, né? Ele está ali apenas para transmitir, orientar, nortear os seus alunos. E que muitas das vezes a gente aprende muito mais com a vivência do aluno do que o que a gente aprende na academia. Então, o contexto do aluno, a vida do aluno, é ela que vai fazer com que o professor tenha um novo planejamento, um novo jeito de olhar, para poder inserir isso e trazer o que ele vive, o que o aluno vive, para dentro da sala de aula, mas de uma forma didática, uma forma metodológica, pedagógica, que é o que hoje a gente também conhece na educação como planejamento reverso, né? É fazer entender, o aluno viver aquilo, contextualizar e trabalhar isso dentro da sala de aula. E, Rosana, me fala, a gente vive um período muito complicado, conturbado no Brasil, de certa forma em que a educação e a cultura muitas vezes não são respeitadas com a deferência que merecem, né? Como é que você faria uma análise da educação hoje no Brasil? Como é que você vê a educação nesse contexto mais geral, assim?
A educação hoje no Brasil, a reformulação, né, da proposta curricular, ela está totalmente nova, partindo da construção da Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente fala de uso de tecnologias, ela está inserida dentro de uma das competências, que é a competência da cultura digital. Com a inserção dessas competências da cultura digital e de que forma o professor vai aplicar, ela tem 2 pontos, né? Que é o ponto positivo e o ponto negativo. Esse ponto positivo é quando ela promove, de certa forma, uma acessibilidade a esses educandos. É quando o professor ele tem ferramentas que façam a inserção desses alunos, eles consigam, de fato, utilizar a tecnologia dentro da sala de aula. Ponto negativo é que, com a cultura digital, e principalmente agora, quando o professor mais necessitou do uso de tecnologias, a gente conseguiu evidenciar e marcar a questão da desigualdade social, né? A questão da falta de recursos, falta de equipamentos, falta de aparelhos, que os alunos pudessem acompanhar as aulas que eram passadas por celular, pela televisão. Então, a gente ainda vive isso. Então, a educação ela passou por todo um processo de inovação, mas ainda assim precisa de pontos a serem analisados em questão da acessibilidade aos alunos. A gente fica aqui falando, né, do desenvolvimento tecnológico e tal, mas como você disse, a gente vive num país com muitos problemas estruturais, né, e sociais que nem sempre possibilitam o acesso desses alunos, desses jovens a essa tecnologia, né, esses equipamentos. A gente estava mesmo falando, você falando aí de Manaus, né, quando você pensa saindo de Manaus, quando você vai naquelas populações na floresta que estão muitas vezes distantes de toda essa possibilidade de acesso a essa tecnologia, né? O professor tem que lidar com isso também, né? Sim, aí o professor tem que sair do uso de tecnologia e partir para o ensino tecnológico, ou seja, ele vai buscar aquilo que tem. Legal. Então, ele busca aquilo que tem para tentar trazer esse conhecimento para o aluno. Não, de fato, recursos digitais, né, equipamentos eletrônicos, mas ele busca ali o que tem para passar esse ensino tecnológico. Muito legal. E, Rosana, me fala dessa experiência dos filmes que são feitos ao fim das oficinas do Geração Futura. Então, durante toda essa semana, cada dia a gente aprende uma técnica diferente, um jeito diferente de como a gente vai chegar ao nosso produto. Mas partindo daí, ele já se tem mais ou menos, é um processo de construção do que você vai fazer. Então, nós temos técnicas para a elaboração de um roteiro, né? Que não é um documentário de fazer só por fazer, mas eu preciso ter algo por trás, o que aquilo vai trazer, né? E o que eu quero passar. Então, tem técnicas de roteiro, tem técnicas de filmagem, técnica de fotografia. E aí, baseado no tema que você escolheu, nós vamos lá pôr a mão na massa, participar de todo o processo de filmagens, de edição desse vídeo. E é muito legal porque você conhece aí várias histórias em vários lugares. Então, foi muito legal porque foi logo em seguida, quando nós fizemos esse documentário, o bondinho passou a funcionar de novo, né? As rotas dele. Na época que ele estava parado, aí nós fizemos esse documentário, logo depois ele já passou a... Então, são gatilhos, starts para uma questão, seja ela social, que você queira despertar, seja um tema que você queira levar para a educação. Pô, muito interessante. São bastante significativos. Que legal. E me fala uma coisa eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como esse momento tão complexo da pandemia, esses últimos 2 anos, impactaram a educação, a experiência do ensino, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu imagino, olhando de fora, assim, que deve ter sido um choque muito grande, né? Sim, sim. E como foi, Tony? Os educadores assim nem imaginavam, né, que esse processo de inserção de tecnologia nas escolas ele seria tão intenso, né, e tão rápido. Quando a gente pensa que essa inserção das tecnologias na educação, a gente pensa em um processo, mas que um processo lento e que a gente vai chegar lá. Então, com a pandemia,
foi algo muito rápido. Essas ferramentas digitais, que foi o auge do ensino, que foram elas que deram suporte para que, de fato, as aulas não parassem, em especial as mídias, né, os vídeos que foram elaborados por muitos educadores, para tentar aproximar a sua turma a você enquanto papel de educador e não pegar vídeos que foram elaborados por outros educadores, mas com que os alunos se sentissem que está ali o professor, ele está ali me explicando tal conteúdo e eu consigo atrair e trazer ele um pouco mais para perto de mim, mesmo que seja de forma virtual. Então, o entendimento desse passo a passo de realização de curadoria de materiais, de criação de roteiros, de produção de vídeos educacionais, eles foram resultado de uma participação, né? Dessa participação do Geração Futura. Então, foi tudo que eu aprendi, eu consegui, de certa forma, guardar, assimilar, e aí parece assim que ficou num potinho guardadinho para que chegasse esse tempo e eu conseguisse assim explodir e disseminar para os outros educadores. Que interessante. Olha, Rosana, a gente está comemorando os 25 anos do canal Futura, né? E eu sei que é difícil a gente imaginar o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Como é que você vê os próximos 25 anos na perspectiva de uma professora que trabalha na formação de professores e trabalha com a educação? Você vê com otimismo o nosso futuro? Assim, eu sempre prezo pelo otimismo, Tony. E assim, o otimismo no fato de trazer a figura do professor, de dar mais importância para a figura do educador, de ter uma sala de aula mais igualitária, de ensino mais igualitário, que eles sejam iguais, seja eles em qualquer instituição pública. Então, o educador, ele visa isso, ele prima, ele almeja, né, esse momento que a educação é muito mais igualitária e acessível, né, para todas essas crianças e esses adolescentes que estão aí. Então, o educador, ele tem isso. Muito bem, então eu te agradeço muito com essa tua visão otimista aí e guerreira aí do futuro. A gente se despede. Muito obrigado pela conversa. Me ajudou muito a entender essa nova escola que se forma. E assim a gente termina o programa. Ele fica disponível no Globoplay. E muito obrigado.